Bom dia. Bom, gente, bom dia. Primeiramente, queria agradecer aí a todos vocês pela presença e pelo tempo de vocês e, evidentemente, agradecer a Ambima por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui hoje moderando esse painel extremamente importante sobre um tema que está extremamente em voga aqui presente no nosso dia a dia, falando do blockchain e falando das suas aplicações e serviços para o nosso mercado fiduciário. Eu queria apresentar aqui os meus colegas de painel. Não vou ler aqui uma bio, acho que eles são super conhecidos, mas de qualquer jeito eu vou me permitir aqui. Então, começando lá na ponta, o Stefan Kreisler aqui com a gente, é o CEO e fundador da plataforma Core, que é uma fintech que utiliza tecnologias emergentes para digitalizar e automatizar as operações de instrumentos financeiros. Possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e também já presidiu o Comitê de Serviços Qualificados da Ambima. Bem-vindo. Obrigado. Seguindo Frederico Rizzo. Frederico é cofundador e CEO da Baseman Cria, ecossistema pioneiro no Brasil para a realização de ofertas públicas de valores mobiliários pela internet. Também já trabalhou na Mãe Terra, investida da 3G Capital, além de ter empreendido em uma ONG com foco em educação e desenvolvimento local. Frederico, bem-vindo. Obrigado. Aqui à minha direita, Kenji Sakai. Kenji tem mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia de informação e atualmente é Country Manager da R3 no Brasil, que é o consórcio que trabalha no desenvolvimento de um sistema de transações usando blockchain voltado para o segmento financeiro. Kenji atuou anteriormente na B3, primeiro como diretor de tecnologia para novos negócios e depois como responsável pela programação e integração das áreas de tecnologia da BMF Bovespa e CETIP, além de ter ocupado outras posições executivas em diversas multinacionais financeiras no Brasil. Obrigado. Seja bem-vindo. Bom, gente, antes de dar início aqui, eu queria explicar um pouquinho da dinâmica que hoje nós vamos seguir. Nós vamos ter apresentações, acho que dado aqui o nosso atraso inicial, nós vamos ter 3 apresentações deles de 15 minutos, cada um trazendo um tema específico. Depois nós vamos ter um debate com perguntas vindas de vocês, podem ser feitas diretamente pelo aplicativo. Eu vou estar recebendo aqui no iPad e direcionando a pergunta. Caso vocês queiram fazer uma pergunta direcionada para algum dos participantes, por favor, indiquem para quem vocês querem fazer a pergunta, senão eu direciono aqui direto. Bom, dito isso, para a gente não perder mais tempo, já vou começar aqui com a ideia. Kenji, bola com você. Ok. Pessoal, boa tarde, obrigado, bom dia, né? Bom dia ainda, obrigado queria agradecer a Ambima pelo convite, estar participando desse painel, para nós é um privilégio, uma honra estar falando sobre uma tecnologia tão diferente aqui num congresso de mercado de capitais, um congresso de mercado financeiro. E começando já, para testar o equipamento, queria saber aqui, quem de vocês aqui sabe nada de blockchain? Tá? Bom, se tem 5 pessoas, primeiro, o equipamento está funcionando, muito obrigado. Segundo, se tem 5 pessoas, tem que explicar um pouquinho o que é isso. Tá? Eu tenho um desafio, em 15 minutos, falar o que é blockchain, como se aplica num segmento de fundos. Tá? Então, eu vou tentar ser super sucinto, super rápido, e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem e a gente conversa um pouquinho mais a respeito. Tá? Para começar, é importante falar o que é a R3. Né? O Carlos falou que a R3 é um consórcio. Na verdade, ela nasceu como um consórcio, mas ela hoje é uma empresa de software. Tá? Uma empresa de software que foi criada em 2014. Na verdade, a primeira reunião dessa empresa de software começou em 2014, quando o executivo do mercado financeiro de Wall Street identificou que esse negócio chamado Bitcoin, essa tecnologia chamada blockchain, pode gerar uma tremenda transformação no mercado financeiro. Ele convidou algumas instituições financeiras globais, na época, vamos conversar a respeito disso para ver se esse negócio faz sentido para a gente. E 8 instituições aceitaram esse convite, se reuniram e começaram a discutir. Puxa, isso faz legal, tá? Isso pode ser uma tecnologia que pode, tanto trazer benefícios como machucar o nosso negócio. Então, acho que é importante a gente estar atento. Mas também eles chegaram à conclusão que blockchain é um brinquedo que não se brinca sozinho.
Tá? Então, trabalhar em conjunto era fundamental. E, nesse sentido, a R3 nasceu como um laboratório, de um campo neutro, onde as instituições pudessem testar, conversar, discutir potenciais use cases, benefícios, malefícios, o que funciona, o que não funciona utilizando blockchain. Tá? Essa plataforma, então, essa empresa nasceu em 2014, em 2015, em setembro de 2015, 9 instituições financeiras se tornaram membros, né, esse consórcio inicial. Tá, mas logo no final do ano de 2015, mais 33 instituições se juntaram à R3, todos querendo entender como é que funcionava esse negócio, o que isso poderia gerar de impacto no mercado. Tá? Em 2017, a R3, a pedido das instituições financeiras, começou o desenvolvimento de uma plataforma de blockchain. Tá? E por que começou esse desenvolvimento? Porque durante esses testes, as instituições financeiras chegaram à conclusão que a blockchain é legal, pode, né, pode provocar várias mudanças no mercado, pode abrir novas oportunidades de negócio, porém, existem gaps que não foram solucionados. Nesse sentido, a gente não teria condição de utilizar. E aí, nos chegou a encomenda de desenvolver uma plataforma, a plataforma começou a ser desenvolvida. Durante o ano de 2016, no final de 2016, a gente já tinha algumas POCs construídas, inclusive no Brasil. Tá? E em 2017... para 2018, a versão foi finalmente lançada em produção e aí começaram a surgir os primeiros use cases utilizando a plataforma da R3. Então, aqui um pouco algumas das instituições que fazem parte, que são membros da R3. Eu acho que aqui vai dar, né, onde está o Oli, mas existem 3 instituições brasileiras nesse desenho aqui. Tá? Isso para quem não achou, né? Aqui em cima, a B3 é uma das primeiras instituições financeiras que é a primeira exchange, a primeira bolsa do mundo que se associou à R3. Tá? Bradesco, tá? Foi um dos primeiros investidores da R3 e o Itaú. Tá? Então, para nós é uma honra, né? Na hora que você pensa no Itaú e Bradesco sendo sócio de uma empresa, né? No caso da R3, os dois são sócios, são investidores da empresa. Não só membros, mas investidores. E a gente vem desenvolvendo vários projetos com as 3 instituições e a gente espera que em breve a gente tenha notícias novas e boas para passar para o mercado. Tá? Vamos falar de blockchain, então falar em 3 minutos o que é blockchain. Tá? Aqui eu coloquei só um slide que a gente costuma utilizar para explicar o que é blockchain. Mas basicamente, né, esse negócio todo começou em 2008, quando um cara, ou talvez alguns caras, e ninguém sabe se esse é o nome do cara ou se é um pseudônimo, ele publicou um paper numa lista de criptografia fazendo uma proposta de uma tecnologia para fazer pagamentos peer-to-peer, instantâneos, eletrônicos, utilizando uma moeda digital sem utilização de intermediários. Esse foi o mote, e assim surgiu o paper do Bitcoin. A primeira transação de Bitcoin foi em 2009. Tá? Muita gente associa blockchain com Bitcoin. Não são as mesmas coisas, mas a tecnologia que foi utilizada para o lançamento do blockchain se mostrou tão eficiente, tão eficaz, que ganhou vida própria e assim o mercado começou a estudar cada vez mais a possibilidade de utilização dessa tecnologia para outros tipos de negócio. Tá? Então, o que tem de característica no blockchain? Eu vou esquecer o que está escrito aqui, mas basicamente, quando você pensa em blockchain, você distribui uma informação. Tá? E eu me desliguei aqui. Você distribui uma informação e essa informação ela é compartilhada com todos os participantes de uma determinada rede de negócios ou de pagamentos. Tá? E essas transações são validadas por essa rede e com isso você tem a garantia de que todos os participantes têm a mesma informação, a informação não pode ser cancelada, alterada, e você traz toda a garantia de segurança através de um modelo criptográfico bastante potente. Tá? Basicamente o conceito é esse, distribuição de informação. Como é que você consegue fazer com que um pagamento seja validado entre 2 pessoas? Tá? Se toda a rede concordar que esse pagamento é válido, tá? É mais do que assim, provado que essa transação é válida, sem depender de um mecanismo de confiança. Eu não preciso necessariamente conhecer a outra pessoa para acreditar que essa transação vai ser válida. Tá? E com isso nasceu as discussões de utilização de blockchain. Tá? Bem simplista mesmo, tá? Só para a gente ter uma ideia de como isso nasceu. Acho que basicamente a gente pode falar disso em 2 modelos distintos. Né? Hoje a gente tem modelos centralizados, que são os modelos que a gente costuma trabalhar. Né? Você precisa ir para algum lugar para fazer algum negócio, a outra pessoa precisa ir para esse lugar para fazer um negócio. Tá?
Isso pode ser comparado a um marketplace, a um supermercado, a uma Amazon da vida. Existe uma centralização da informação, tá, onde os vendedores e os compradores se encontram nesse local e fazem a transação. Através do blockchain, tá, a gente consegue montar modelos descentralizados, onde cada ente consegue transacionar com o outro ente, tá, sem precisar passar pelo marketplace ou por esse local de negociação. E esse desenho começou a ser extrapolado em alguns modelos de negócios surgidos que permitiam você pensar de maneira diferente em negócios tradicionais que a gente já tinha. Citando um exemplo, começou a se discutir até a questão de, eleição, será que a gente precisa de uma entidade central para fazer eleição? Registro de imóveis, tá? Será que eu preciso ir até um cartório para fazer registro de imóvel? Claro, você precisa, mas existem outras maneiras de você provar que que a informação existe, que ela está registrada e que ela é pública. Tá? A tecnologia nasceu e começou a ser estudada dessa maneira. Tá? E por que blockchain? Tá? Por que esse negócio parece ser promissor? Isso aqui é um estudo que a BEM fez em 2017. O orçamento total das áreas de tecnologia naquele ano foi 215 bilhões de dólares. E a BEM fez uma estimativa que a adoção de blockchain, eliminação de processos manuais, eliminação de papel, etc., você teria uma redução ou uma economia de em torno de 35 bilhões de dólares. Como são muitos zeros depois dos números, tá? Claramente toda a indústria de todos os segmentos identificou que blockchain poderia ser um grande mecanismo para você melhorar o seu custo operacional, reduzir, inclusive, potenciais riscos de fraude e erros operacionais. Tá? E é por isso que o mercado todo vem investindo bastante em blockchain, mercado financeiro em especial. Tá? E na indústria de fundos, que eu tenho mais 6 minutos, vou estender um pouquinho mais aqui. Uma das coisas que a gente percebe é que blockchain vem sendo muito utilizado, principalmente para indústrias que têm muito trabalho manual. Tá? Seja através de papel, seja através de modelos não síncronos de troca de informação. O que acontece é que, por exemplo, eu como um back-office de fundo, o trader fez a operação, fechou a transação, tá? Eu tenho que pegar a boleta que o trader me passou, seja de papel, seja através de uma planilha Excel, seja através de um blotter, o que for, e inserir dentro do meu sistema de fundos, um TOTUS, YMF, uma coisa assim, tá? Eu, como buy-side, faço isso, mas tendo do outro lado o sell-side, que também tem que fazer isso num outro sistema, num outro momento. Tá? E nesse sentido, qualquer troca de informação que seja verbal ou até por e-mail, ele está sujeito a falhas, erros operacionais e assim por diante. Então, lá do sell-side, a corretora, por exemplo, fez a transação de equities com aquela asset, com aquele fundo, ela registra no Sinacor, que é um sistema totalmente diferente, com um tipo de integração de informação totalmente diferente, com cadastros corporativos totalmente diferentes. E depois que essas operações nascem, elas vivem, elas têm vida própria. E elas são processadas, alimentadas, contabilizadas, etc. Mas o que acontece se a gente tiver uma divergência de 1 basis point na taxa, tá? Ou de alguma informação cadastral inconsistente? Tá? Isso gera um tremendo problema lá na frente. Tá? Para evitar isso, todo mundo faz o quê? Reconciliações. Você faz vários processos de reconciliação dentro da sua vida. A reconciliação com a contraparte, a reconciliação com a depositária, com a clearing, fora o custo de observância que você tem que alimentar um monte de fontes de informação, seja o buy-side ou o sell-side. Tá? Seja regulador, as próprias clearings, etc. Nesse sentido, se você pensar que, a partir do momento que a operação nasce, se ela pudesse ser compartilhada com todo mundo que devesse receber essa informação, com certeza a gente reduziria alguns processos, algumas etapas e até alguns trabalhos operacionais manuais e replicados que acontecem em cada uma da instituição. Então, a partir do momento que o buy-side compra do sell-side, e se essa transação fosse compartilhada entre os dois e alimentada dentro das suas próprias estruturas, e elas nascessem e continuassem pelo todo o ciclo de vida dela, até o vencimento, até a liquidação, tá? De forma síncrona, garantindo que se algum lado, de alguma maneira, tentar alterar essa informação, o outro lado vai ficar sabendo, tá? Ou seja, a transação é imutável.
imutável, você elimina vários momentos de reconciliação e contestações no vencimento. Você imagina só se no vencimento da transação você descobre que no seu lado, né, no lado da asset, o back-office entrou com um número errado, esqueceu de colocar um 0 na transação. Tá? O que acontece no vencimento? Você tem uma tremenda dor de cabeça. Né? A cota do fundo está errada, você tem que recalcular, você tem que fazer alguns ajustes. Do lado do sell side, se você cadastrou errado, você tem um problema de liquidação, a contabilização já foi feita, se já virou o ano fiscal, é uma outra dor de cabeça, assim por diante. Então, a gente começa a evitar problemas que aparentemente não existem, mas quem é de back-office de instituição financeira sofre com isso. Tá? Você começa a ter, né, rastreabilidade dessa informação, quando ela entrou, quem entrou com ela, se existe alguma inconsistência, quando assim, dificilmente você vai ter inconsistência na transação, porque os dois lados vão ter a mesma cópia da versão. Então, se a pessoa que entrou errado, ela entrou errado para os dois lados, né? Então ela passa a ser certa. Tá? E nesse sentido, você começa a ganhar, em vários momentos, eficiência operacional, mitigação de risco operacional e assim por diante. Ok? Então, esse aqui é um exemplo que eu... Desculpa, está em inglês, porque eu copiei no slide global da R3. A gente fala que blockchain está para o mercado hoje como a internet estava há alguns anos atrás. Quando a internet entrou, existiam várias possibilidades de você fazer negócios ou mudanças de processos utilizando a tecnologia. Tá? Você imagina que antes da internet, esse modelo de buy-side, sell-side, fundos, bancos, etc., clearing, era todo feito através de algum mecanismo de integração que não era eletrônico. Era telefone, basicamente, tá? Ou eventualmente papel, eventualmente correio não eletrônico. Tá? Esse era o mundo antes da internet. A partir do momento que a internet entrou no ar, você conseguiu criar alguns mecanismos de integração, seja através de um website, de um web service, através de e-mail, através de mensageria. Tá? O que a gente está passando agora é para uma nova fase. As operações ou as transações nascem de forma integrada e elas continuam integradas até o seu vencimento. Tá? Esse acho que a grande questão do lado do back-office. Tá? Acho que a gente pode considerar até outras questões, por exemplo, até votação de assembleia de cotistas de fundo, poderia ser feita através de um mecanismo de blockchain, uma votação eletrônica, em vez de a gente fazer, né, de a gente ir até um local para fazer a votação, e várias outras maneiras, inclusive distribuição, né, dos fundos através de marketplace, em que existe uma certa padronização da forma de você se comunicar. Tá? Falei um pouquinho da área de back-office, né? Deixa eu avançar um pouquinho agora em ativos, e aqui é uma apresentação que foi feita, tem um minuto, então vou rapidinho. A apresentação que foi feita pelo Todd, que é um dos fundadores da R3, a respeito de utilização de tokens. Aqui, né, a tokenização de tudo. Tá? E por que a gente devia amar os ativos digitais? Na verdade, a gente desmaterializa ativos há muito tempo. Tá? Antigamente você tinha cautelas físicas, depois passou a ser escritural e assim por diante. Tá? Mesmo a questão de reserva bancária, a gente não tem a emissão de papel moeda no volume de reserva bancária que a gente tem controlado dentro, né, dos reguladores do Banco Central. Então, nesse sentido, a desmaterialização é uma realidade. O que a gente está discutindo agora é que qualquer coisa, qualquer ativo pode ser tokenizado. Tá? E tokenizado, eu não acho que seja nada diferente, por exemplo, com uma cota de fundo. Tá? Só que pensando, né, do lado da indústria de fundos, não considerando a cota de fundo em si, mas o que você pode comprar na tua carteira que seja tokenizada e que você possa descobrir novas maneiras de fazer negócio. E aí surge o conceito, né, que eu estou avançando, nem seguindo os slides, mas surge o conceito dos security tokens. Né? Basicamente, são vários estudos que estão sendo feitos a respeito de você tokenizar ativos securitizados e utilizar isso como carteira, mas token ou security token, né, token em si, são qualquer ativos que possam ser fungíveis e negociáveis. E aí a discussão de negociáveis, né, a gente tem a emissão primária, que é na geração do primeiro token, e depois no mercado secundário. E a negociação em mercado secundário ainda é, assim, uma oportunidade que está aparecendo. Tá? Então aqui a DTCC foi uma primeira, a Clearing e Depositária dos Estados Unidos. Ela lançou no mês passado um documento chamado Guiding Principles for the Post-Trading Processing. Basicamente, o que é isso? Tá? É um white paper dizendo como as infraestruturas de mercado financeiro devem tratar os processamento pós-trading de tokens. Tá? A Universidade de Cambridge lançou
semana passada, ou 2 semanas atrás, um estudo de como esse assunto vem sendo discutido entre os reguladores do mundo. Tá? E, por fim, tá, as principais empresas de blockchain do mundo, incluindo a R3, começaram a discutir a questão da padronização de tokens. Então, em breve, a gente vai ter, enfim, várias tecnologias convergindo para um único padrão e, nesse sentido, a utilização de tokens como ativo financeiro de uma carteira de fundos começa a ser viável. Passei 1 minuto do meu tempo, queria agradecer aqui e passar a bola para os meus colegas e a gente está disponível para perguntas logo depois. Obrigado. Kenji, muito obrigado, super rico a tua explanação, trazendo um pouco do histórico, trazendo um pouco do contexto, aqui tem um overview muito interessante sobre no mercado da blockchain e essa nova tecnologia. Então, vou passar aqui a bola agora para o Stefano, que vai trocar para a gente um pouco aqui sobre tendências, perspectivas, casos práticos. Conta um pouquinho sobre a Core para a gente. Legal. Antes de tudo, obrigado, Kai, Ambima, pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui. Eu estou egresso à minha casa, né? Me sinto em casa aqui. E eu queria agradecer ao Kenji, porque ele me deu a oportunidade de falar o gancho para o que eu tenho para falar e até para fazer um merchan da minha empresa. Aqui a gente está falando, o que eu vou falar basicamente é sobre, né, mercado de capitais e essa evolução tecnológica. E muitas vezes a gente se apaixona pela solução e não pelo problema, né? Fundo de investimento nada mais é do que uma ponte para algum objetivo, né? E foi a melhor forma como o nosso mercado tradicional se organizou e entregou muito valor, né? E fez com que o mercado de capitais crescesse, entregando valor para o investidor, né? Ao longo dos das últimas décadas, né? Se você for, né, deixar... Eu peguei aqui umas definições de Wikipedia e tal. É uma forma de aplicação financeira visando um determinado objetivo e retorno esperado. O resto é detalhe. O resto é formalismo, né? O que a gente quer e a gente tem esse dever fiduciário, né, é de fazer o melhor para o investidor. Ninguém acorda falando, hoje eu vou investir em tal fundo, né? Todo mundo acorda querendo realizar sonhos, ter objetivos pontuais e entendem que o fundo é uma das opções para você atingir aquele objetivo, né? Beleza, então, isto posto, vamos lá. Aí, blockchain, o que a gente já falou muito, não vou repetir. Pensa o seguinte, é uma tecnologia de registro distribuído. É como se fosse um livro razão que todo mundo tem acesso. E muitas das coisas que ele falou partem dessa natureza, né? Então, os exemplos que ele deu e que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, ele pega como princípio que vários entes, né, em momentos diferentes, com papéis diferentes, eles têm acesso à mesma informação no mesmo tempo. Então, por exemplo, isso parece um milagre, né? Quando a gente está falando, por exemplo, da nossa indústria de fundos, que você tem esse pessoal todo lidando com a mesma informação e lidando com partes da informação e sendo responsável por parte dela. Imagina um mundo onde todo esse pessoal pode beber da mesma fonte. Que você tivesse um golden record, né? Onde todo mundo teria um consenso de que aquela informação é verdadeira. Então, por exemplo, no exemplo do Kenji, por que não precisa de mais reconciliação? Você vai reconciliar o quê? Já nasce reconciliado. Todo mundo já tem a mesma informação. E aí, quando a gente olha para o nosso dia a dia dos processos na indústria de fundos, parece uma maravilha, né? Então, assim, acho que a pergunta não é conceitual, a pergunta é muito mais pragmática. Como a gente consegue fazer isso? Como a gente se organiza para fazer isso, né? Como a gente organiza os nossos processos para chegar nisso? Porque parece muito óbvio. Imagina, vamos pegar um exemplo. O nome do investidor. Não precisa do nome, pega o CPF do investidor.
quantas vezes ao longo desta cadeia aparece o CPF? Várias vezes. Só que em bancos de dados diferentes, cada um sendo responsável pelo seu input de dados. E aí, e se você erra? E se você não erra? E se a informação não está batendo? Então, quer dizer, acho que para uma pessoa que é mais negócio, mais operacional, quando eu vi isso, eu falei, putz, isso aqui tem um potencial enorme. Acho que aqui a discussão não é se vai mudar ou não. É como a gente se organiza para melhorar a vida de todos nós aqui. Todo mundo que está aqui, que trabalha na indústria de fundos, de alguma forma vai ter a vida simplificada. A pergunta é como a gente se organiza. É modelo de negócio. É chamar regulador para entender o que é, quais são as regras de ouro que esse novo paradigma tem que seguir. Por quê? Eu falei muito da tecnologia, mas tem a questão também do dever fiduciário, né? De privacidade de informação, de sigilo. Então, quer dizer, a pergunta não é o quê, a pergunta é como, né? Pelo menos na minha interpretação. Então, eu quis aqui elencar, e assim, muitas vezes a gente fala de blockchain, e aí, como o Keiji também comentou, e foi ótimo, se confunde com Bitcoin. O blockchain, ele começou com Bitcoin, mas ele é uma tecnologia que ele serve para qualquer tipo de informação, né, e que a gente hoje trabalha muito com valor, mas enfim. Então, eu quis aqui elencar 4 interações entre os fundos de investimentos e a tecnologia de blockchain. Né? Quando a gente fala assim de... A palavra é ruim, ameaça, né? Porque aqui não se ameaça nada, aqui se evolui, né? E se a gente for pensar que o fundo de investimento ele tem uma função, né? O importante é como se atinge essa função. Então aqui eu quis deixar claro, e aí eu peguei uma aqui que não está relacionada ao blockchain, mas eu acho que é muito importante mencionar, porque eu já estou vendo isso, já venho vendo isso ao longo dos últimos 3, 4 anos, muito mais lá fora, mas que aqui no Brasil é uma questão de tempo, tá? Então, quando a gente fala de fundo com criptoativo na sua carteira, que eu acho que é um pouco o que o Keiji comentou, ou seja, tem um fundo tradicional, bonitão, e um dos ativos que está na carteira é um criptoativo. Tem muitas discussões, né? O que é um criptoativo, qual é a natureza, como é que você cataloga, tal. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas é assim, uma possibilidade de interação é um fundo hoje normal, rodado num sistema normal, legado, tradicional, comprando e se utilizando das características desse fundo para compor o seu portfólio. Tá? Segundo, já é um caso um pouquinho mais, né, mais disruptivo, digamos assim. É o fundo sendo substituído por token. Né? Porque você tem hoje uma gestão do fundo, uma administração do fundo, você tem todos os papéis e responsabilidades para garantir essa questão fiduciária, né, e a questão de retorno esperado do fundo. Você digitalizando toda essa cadeia, você pode mudar muita coisa. Ou seja, a representação do fundo, a cota do fundo, ela é um token. Hoje já é digital, eu concordo muito com o Keiji. A diferença de ser um token blockchain ou um registro escritural num sistema de banco, para mim, é a mesma coisa, tá? Talvez no token você só tenha outras facilidades, mas para mim é a mesma coisa. Mas imagina que o token ela facilita outras formas de automação. Tá? Então a gente acaba começando a rever os papéis e responsabilidades tradicionais da nossa indústria. Eu acho que é um ponto muito relevante a se ter. Tá? O terceiro é simplesmente o fundo sendo representado por um token. Então, tudo igual, só que em vez do sistema escritural tá num token, tá num RC20, tá no Corda, tá num protocolo de blockchain. O quarto é um que eu vou explorar um pouco mais, que é um que eu acho que a adoção em mercado ela é mais fácil e está mais pronta, que é
fundos usando a tecnologia, então não estou falando de token especificamente, mas eu estou falando de você ter uma base de dados compartilhada para melhoria de processo. Esse para mim é óbvio, tá? Assim, mas tá mais que óbvio, eu vou dar alguns exemplos. O Queijo me ajudou com um que está lá, mas assim, tem vários. Para quem entende, para quem conhece a cozinha lá de fundo, você vê que dá para aplicar do começo ao fim. O último caso que eu quis colocar aqui não tem a ver com blockchain, mas eu acho que é importante. Porque a gente está falando sempre no fundo que é um condomínio, então muitos investidores se juntam, né? Você tem uma gama de prestadores de serviço garantindo que o investidor tenha papéis dentro desse portfólio que estejam adequados com seus objetivos e com seu suitability. Para mim, quando se a gente for falar de ameaça, que eu continuo achando que não é a palavra adequada, que é mais evolução, hoje você tem já acontecendo uma transformação na forma de investir, onde o fundo ele passa a não ter tanta relevância, o veículo fundo. Porque, veja, se você tem uma inteligência artificial rodando Robo-Advisor, que você consegue, em larga escala, fazer uma gestão ativa, pode ser até passiva, mas uma gestão do seu portfólio, e você tem processamento de máquina, você tem volume de processamento para processar milhões, bilhões de carteiras ao mesmo tempo, né? Você não precisa mais ter fundo no limite. Por quê? Porque você vai ter todo esse papel, o investidor ele vai ser o dono final do papel, ele vai ser o beneficiário final do papel, tá? E você vai ter regularmente um robô rodando as estratégias de gestão. Então, quer dizer, você diminui muito a carga e a necessidade de você ter esse agente de mercado. De novo, isso aqui foi só uma provocação, não vou falar sobre isso. Quem quiser, a gente conversa mais, mas eu já estou vendo, isso aqui não é uma hipótese que eu tirei e tal, eu estou vendo isso aí acontecer, principalmente com fintech. Tem muitas fintechs fazendo isso, tá? Então, assim, isso aqui, eu só estou alertando, isso aqui não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, tá? Mas, para o tema que eu quero explorar, que é realmente o fundo sendo, usando o melhor dessa tecnologia, tá? Eu vejo várias formas. O potencial é imenso. O importante aqui é como o mercado se organiza para tirar o melhor proveito disso tudo, tá? E aí também tem outra coisa, né? Blockchain também não é para tudo. Eu acho que o Queijo foi muito feliz, né? Lá no começo todo mundo entendeu que isso aqui faz sentido quando você tem vários, né, players, vários entes dentro de uma mesma rede. Eventualmente, vai ter coisa que o blockchain não seja a melhor solução. Eventualmente não, vai ter, né? Isso é uma coisa que a gente tem percebido, tá? Mas vamos falar de potenciais. Cadastro de cliente. Quem não teve aqui algum tipo de problema com cadastro de cliente, por favor, levanta a mão, eu também quero ver se está funcionando aqui. Todo mundo já teve. Eu vi uma tentativa ali de levantar a mão. Dados compartilhados, eu acho que vai ser a primeira onda. Mas você também vai ter uma segunda onda de serviços compartilhados. Uma vez que o dado é compartilhado, você pode compartilhar serviço. KYC, lavagem de dinheiro, suitability. De novo, para isso, não adianta. A tecnologia, para mim, tá ali. A gente já tem tecnologia. A gente não tem um arcabouço legal, porque hoje, quem é o responsável pelo suitability? É o distribuidor, é o administrador. Então, assim, enquanto a gente não tiver essa adequação de regulação, hoje, para mim, o que mais impede isso é regulação e modelo de negócio. A tecnologia está aqui para isso, tá? Os ativos, né, de fundos, eu acho que aqui a gente ainda não tem tecnologia para escala, mas exatamente o settlement instantâneo, ação você consegue, no limite, fazer em 10 minutos, né? Como o pessoal da DTCC está querendo fazer. Né? Por que leva 3 dias? Agora 2.
simplesmente uma questão dos processos, né? Quando a gente fala de transformação digital, é transformação digital do todo. Não adianta ter um app lindo e maravilhoso que o cliente faz tudo aquilo e quando chega lá no back-office para operacionalizar, o cara imprime o que veio, né? E tem que pegar assinatura, cadê a firma reconhecida, tal. Então, quer dizer, tem muito disso, tá? Reconciliação automática, acho que o Keiji já falou. Enquadramentos online também, smart contracts fazem enquadramentos real-time, então nem deixam que a boleta passe, porque você já está enquadrada. O passivo de fundos usando token, então você não ganha mais... a sua cota é um token, né? E assembleias também, votações mais ágeis, atas digitais, enfim, e por aí vai, né? E aí, por exemplo, um dos casos de uso que a gente tem usado na Core, e é muito específico para o Brasil, é isso. Então, você tem uma formalização. Formalização física hoje, dependendo de onde está o investidor, onde está o gestor tal, pode demorar 3 semanas. Pega a ata de assembleia, imprime, manda por SEDEX, retorna, firma reconhecida, manda o motoboy no cartório, volta tal. O que a gente está trabalhando hoje? E formalização. Eventualmente, a gente pode usar blockchain ou não. A gente aqui é agnóstico do ponto de vista de tecnologia. A nossa missão é digitalizar e automatizar processos. A gente usa também, quem quiser. Se os nossos clientes quiserem usar blockchain, usa. Se não quiser, não usa. Mas pensa esse mundo onde a transformação digital é de fato digital end-to-end, não só do app, mas o app para o back-office e o back-office de volta para o app. Essa é a nossa proposta. Estourei 30 segundos, muito obrigado. Obrigado, Stefan. Rico trazer aqui umas tendências. Você fez algumas informações importantes que com certeza vão serem transformadas aqui em perguntas. Se não vier da plateia, eu já tenho aqui as minhas feitas para a gente continuar essa conversa muito interessante que você trouxe. Bom, eu vou passar a bola aqui para o Frederico, que vai trazer para a gente aqui casos práticos, utilização e muito mais. Bola com você. Muito obrigado. É um prazer enorme falar aqui para vocês. É a minha primeira participação aqui nesse congresso, na Ambima. Agradeço muito o convite. E, como foi dito, eu vou tentar aterrar um pouco essa discussão apresentando um caso prático de uso do blockchain aqui no Brasil. Eu sou, como foi dito, fundador do Basement. O Basement é a primeira plataforma e a maior plataforma de investimento coletivo, de crowdfunding de investimento no Brasil. Eu espero que ao longo dessa apresentação vocês entendam esse experimento que a gente fez, como a gente fez uma emissão de security tokens, né, de contratos inteligentes ou smart contracts de valores mobiliários aqui no Brasil, em dezembro de 2018, há poucos meses, no final do ano passado. E que com isso vocês consigam tirar alguns insights e aprendizados de como isso se conecta com o mercado de vocês, de que forma que os fundos podem se aproveitar desse experimento para se conectar mais com essa indústria, né? Eu atuo muito na indústria de seed capital ou venture capital, e esse experimento, essa emissão em blockchain foi feito através da instrução do crowdfunding, que é a instrução CVM 588. Para isso eu vou dar um contexto e apresentar para vocês um pouco da história dessa regulação, para que a gente chegue então até o ponto dos tokens e dos nossos contratos. Nós fomos pioneiros também em 2014 ao fazer a primeira emissão de valores mobiliários pela internet. Na época nós usávamos a instrução CVM 400, que dava uma dispensa de registro para que pequenas e microempresas fizessem ofertas públicas sem o registro na CVM. Na prática eram empresas limitadas, sociedades anônimas não podiam usar isso, usar essa dispensa, então ninguém usava a instrução da CVM. E a gente começou fazendo uma captação lá de R$200 mil, emitindo mútuos conversíveis, títulos de dívida conversíveis em participação. 3 anos e meio depois, a CVM regulamentou esse mercado em julho de 2017, o crowdfunding passa a ser formalizado e isso abre uma janela enorme de oportunidade para o desenvolvimento desse mercado no Brasil.
Ao final daquele ano, de 2017, nós tínhamos um movimento de 10 milhões de reais investidos ou captados através dessa plataforma. Um ano depois, em 2018, aproximadamente 30 milhões de reais foram captados pelas plataformas de crowdfunding de investimento. Esse ano, a expectativa nossa com as plataformas existentes é que aproximadamente 100 milhões de reais sejam captados via a instrução CVM 588. Para dar uma ideia para vocês, no ano passado é estimado que apenas nos Estados Unidos $1 bilhão tenha sido investido através das regulamentações que dão acesso aos investidores a esse novo mercado. A mesma quantia que provavelmente foi realizada na Europa e também na China. Felizmente, eu costumo dizer, a gente tem no Brasil uma das melhores instruções de crowdfunding do mundo. Aqui no Brasil, qualquer empresa que fature até 10 milhões de reais pode captar 5 milhões de reais pela internet via crowdfunding. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, o crowdfunding lá é apenas para investidores que coloquem até 10 mil dólares e a empresa não pode captar mais de $1 milhão naquele país. Para um mercado maduro como o americano, para uma startup, isso muitas vezes é insignificante. Mais importante, talvez, do que isso, é que a nossa instrução ela não diferencia os produtos que podem ser investidos através de crowdfunding para um investidor qualificado versus um investidor não qualificado. Provavelmente uma das modalidades mais bem-sucedidas de crowdfunding no mundo é conhecida como sindicatos de investimento, os syndicates. Para dar uma ideia para vocês, apenas uma plataforma americana, o AngelList, tem mais de $2 bilhões de ativos sob gestão. Eles são dedicados exclusivamente a fazer operações com syndicates, com sindicatos, e já tem em seu portfólio 23 unicórnios, uma única plataforma. Além disso, a nossa regulação ela foi muito feliz a criar níveis de governança muito adequados para essas empresas que são iniciantes. Pode parecer uma loucura para a maioria de vocês, mas uma empresa hoje pode fazer uma oferta pública, ela não é obrigada nem a apresentar os seus balanços e os seus demonstrativos para os investidores. É ela que define o que ela quer apresentar de resultado para o investidor. A maioria dessas startups, o que importa é o time, são os fundadores. Eu acredito e aposto que a maioria de vocês aceitaria investir no Uber, que captou na sua primeira rodada através de uma plataforma americana, mesmo que o Uber não apresentasse conta nenhuma para vocês, só para ter a oportunidade de participar desses projetos. Por fim, vale mencionar, e uma das coisas mais difíceis de viabilizar na CVM foi justamente a possibilidade de fazer ofertas públicas confidenciais, ofertas públicas restritas a nichos específicos. Portanto, se eu sou uma startup no segmento de saúde, eu posso mandar para um banco de dados de milhares de pessoas, mas ofertar exclusivamente para aquelas que trabalham nesse segmento de saúde. A mesma coisa para uma startup no segmento de agro e assim por diante. Então eu consigo, enquanto ofertante, enquanto emissora, me beneficiar do efeito de rede. Essa é uma das grandes vantagens e a razão pelo que as melhores empresas buscam o crowdfunding de investimento. Para nós, no Basement, o crowdfunding vai muito além dessa conexão dos emissores, das empresas, portanto, com os investidores. Tem um papel significativo no nosso ecossistema os advogados e, mais recentemente, o que a gente chamou de agentes de estruturação. Há mais de um ano, a gente apresenta, valida e discute com a CVM essa figura inventada por nós dos agentes de estruturação. Uma espécie de um intermediário entre nós, plataforma, e o cliente final, em geral, a empresa que vai captar, e que consegue se beneficiar da regulação que eu apresentei para vocês, sem precisar da tecnologia nem do compliance. Ou seja, hoje nós temos aproximadamente 10 clientes agentes de estruturação, são gestoras de capital, são casas de M&A, são empresas focadas em nichos específicos, como o mercado imobiliário, o setor de franquias e mesmo Impact Investing. Essas empresas, elas se aproveitam da norma e fazem um papel muito semelhante ao de uma plataforma, sem ter que empregar uma série de advogados e fazer investimentos altíssimos em tecnologia.
Na prática, essas empresas, elas usam a nossa plataforma para captar recursos para seus clientes ou para suas investidas, mas principalmente elas se conectam a nosso módulo de registro. O módulo de registro é um SaaS, é um Software as a Service, é software mais serviços, em geral serviços jurídicos, que digitalizam e padronizam os atos societários e as participações dessas empresas. Vocês podem não acreditar, mas 99% das participações societárias nessas empresas, nessas startups, estão errados. Se tem advogados aqui assistindo, eles sabem o problema que é isso. Mas 99% das empresas que nos procuram para captar, isso não acontece só no Brasil, são os mesmos dados nos Estados Unidos e em outros mercados. 99% dessas empresas, o que o empreendedor mostra na sua planilha de Excel, não bate com o que está escrito nos seus contratos. Então, de nada adianta a gente pensar em tokens e em smart contracts se a operação e se os lastros não estão organizados. Então, para isso, a gente criou e vem desenvolvendo uma parceria com diversos escritórios de advocacia, padronizando esses contratos, né, sejam eles mútuos conversíveis, emissões de ações, contratos de participação anjo, contratos de investimento coletivo. Nesse nosso universo é tudo muito despadronizado. Advogados, então, que usam contratos mais padronizados, entendem a dinâmica dessas empresas e, com isso, a gente consegue também incorporar linguagens de CFI, padrões ISO 20022, que já são usados e reconhecidos pela maioria de vocês, para aí sim conseguir representar esses ativos no token. Então, agora a gente consegue aqui falar da experiência, falar do que foi o primeiro Security Token Offering do Brasil, porque a gente não consegue, como eu disse, eliminar o papel, o contrato assinado, seja ele em papel ou digitalmente, o registro das atas nas juntas comerciais e cartórios, e nem mesmo a escritura ou o registro desses ativos nos livros societários. Isso tudo é feito através do Baseman, em parceria com esses agentes, para aí a gente conseguir entrar no token. O token, e nós utilizamos um dos principais protocolos de blockchain no mundo, que é o Ethereum, ainda é um contrato que tem pouco de inteligência, né? Um contrato muito simples e muito limitado do ponto de vista das suas funções. Para começar, isso foi dito aqui pelos meus colegas, ele não é um criptoativo, ele não é uma criptomoeda, né? Ele é um criptoativo, ele não é uma criptomoeda, não é um Bitcoin. Se o investidor perder a sua chave, né, todo mundo viu aquelas histórias horríveis de investidores que perderam chave de Bitcoin, no nosso caso, se ele perde a sua chave não tem problema, porque o administrador desse contrato, no caso o Baseman, ele pode mintar, ele pode minerar, certo? Esses novos ativos. Então, existe uma figura central aqui que entende o investidor e, se houve algum problema, é capaz de devolver esses contratos em uma nova carteira criada pelo investidor. O nosso contrato, a gente estabeleceu um cap, um limite, nós emitimos 1,5 milhão de tokens, como se fosse 1,5 milhão de debentures. Tá? Aqui em cima vocês veem a sigla CFI do nosso token, é um DCVUFB, é uma dívida, é um debt conversível, ela tem um preço variável, não foi definido o valuation dela, é unsecured, não tem uma garantia nesse ativo, tem um pagamento fixo, um fixed payment, e ela é bearer, ela não tem um registro oficial. Então isso permite que a indústria entenda, ali em cima vocês veem o hash desse contrato, e através daquele QR Code você consegue baixar e copiar todo o nosso contrato. Todas essas regras aqui, elas são open source, elas podem ser copiadas por qualquer um. Para finalizar, é muito importante dizer que a gente criou uma característica nesse token, que é esse whitelist, que para ser proprietário, para ter o ownership do nosso token, o investidor precisa se cadastrar no Baseman, ele precisa fazer parte de uma lista. E assim que a gente conseguiu nesse momento e achou prudente dificultar um pouco a transação e a liquidez até
desse token enquanto não existe um mercado secundário regulado para isso. Então, a partir do momento que alguém quer comprar o token, eu posso passar para uma carteira de qualquer pessoa que tenha uma carteira no Ethereum, mas essa pessoa vai ter que fazer o processo de Know Your Client dentro da plataforma. Tá? O que é o benefício hoje para nós disso? Além do experimento, e num mundo onde existem no nosso mercado enormes assimetrias de informação, a gente traz principalmente transparência e controle, um teto de vidro, a gente gosta de brincar para que os emissores entendam o compromisso deles da transparência na gestão desses quadros societários, e a gente começa a automatizar algumas dessas regras, principalmente regras de cessão, regras de pagamento. A gente faz crowdfunding de investimento, não é só participação acionária, tem dívidas, então todos os pagamentos de dividendos são feitos diretamente ou podem ser feitos diretamente através desses tokens. Em breve, a gente acredita e espera que a CVM vai regulamentar um mercado secundário para o crowdfunding de investimento, ou para as empresas, no mínimo, egressas do crowdfunding de investimento. E a gente vai conseguir transacionar esses tokens com muito mais facilidade. Através do contrato que a gente já desenvolveu, existe um caso prático de como a gente consegue conciliar e liquidar operações que, quanto aqui na Bolsa e de ações demoram 2 dias, como foi dito, no nosso mercado fechar uma operação dessas de Venture Capital demora meses, em alguns casos anos. Aqui a gente consegue fazer a mesma coisa em algumas horas ou poucos dias. Como isso é feito? Nós temos 2 investidores. O investidor A, com seus ativos numa carteira da sua escolha, ele transfere esses ativos para a carteira do investidor B. Nesse momento, o próprio protocolo do Ethereum já reconhece e envia um sinal para nós no Basement. O Basement reconhece que existe um investidor, ou melhor, existe uma carteira querendo transferir um ativo de um investidor para outro. Esses investidores são anônimos no blockchain, mas o Basement sabe quem é cada um desses investidores. A gente manda um e-mail para as duas partes informam quais são os preços de compra e de venda transacionados. A gente já coletou no whitelist uma procuração desses investidores e dessa forma a gente consegue liquidar toda a operação no seu back-office. A gente pode assinar por esses investidores, inclusive assinar no próprio livro de registro da companhia. Portanto, no mundo que a gente vive e no nosso mercado que investe em empresas, em fintechs, em inteligência artificial, mas que as operações são feitas em papel e os controles são armazenados ou gerenciados em planilhas de Excel, o blockchain e os tokens para nós é um caso prático e muito próximo de como a indústria como um todo, os fundos de investimento vão ter mais confiança nesse mercado, vão ter mais transparência para participar dessa revolução. E eu espero enormemente que vocês participem com a gente e façam parte desse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Federico. Ótima que você colocou de botar na terra aqui o pé no chão e trazer um caso real da nossa indústria com a utilização. Então isso é muito importante para a gente poder contextualizar e enfim, falar mais desse assunto. Bom, quero lembrar que a gente tem a oportunidade de mandar pergunta pelo nosso aplicativo, então caso alguém ainda não tenha feito, já tem algumas perguntas aqui, se alguém ainda tiver vontade, dá tempo de mandar pelo aplicativo direto, eu já chego aqui a pergunta para mim, para eu poder fazer. Vamos lá, surgiram já algumas coisas aqui, então deixa eu começar. O Stefano trouxe um assunto importante falando da questão dos reguladores. Então a pergunta vem nessa linha de como os reguladores estão vendo o surgimento e de fato a evolução dessas novas tecnologias. Como é que está esse diálogo com os reguladores para que eles possam, enfim, permitir e ter o desenvolvimento desse negócio? É interessante. Eu montei, a nossa empresa ela é canadense, então a primeira coisa que eu fiz foi falar com o regulador de lá, né, com a OSC, que é a CVM do estado da província de Ontário, né? Já tinha também conversas com a CVM e tal. O que eu percebo claramente é que eles estão vamos lá,
com todo o movimento de 2017 de valorização de criptoativos e 2018 caindo bastante e muita coisa aparecendo de escândalos e tal, acho que a grande preocupação deles, de que é o mandato deles, é proteger o investidor. Então a primeira coisa que eles me perguntaram, é token ou não é? Assim, se fosse token, aí é o lado difícil, né, de vencer, né? Então o que eu percebo e que eu acho uma abordagem correta, o token é uma representação, né? No caso do Basement, o exemplo foi muito bom. É um token, mas eu estou falando de ação, estou falando de debenture. O que se confundiu um pouco nesse boom, nesse primeiro boom, nessa hype do mercado, como podemos dizer, é achar que tem cara de ação, tem cheiro de ação, tem tudo de ação, mas não é ação. Só porque a representação é outra. Então, eu acho que nesse primeiro momento a grande conversa com o regulador é essa, tá? E eu acho que ao longo do tempo, tanto que, por exemplo, você vê que a ICO já não é uma coisa tão comum, né? Já caiu bastante. O próprio STO, que nos Estados Unidos também teve um boom logo subsequente, já também não está tão forte. Por quê? Porque você tem que ter uma questão aqui de minimamente proteger o investidor e o ecossistema, né? Então, por exemplo, esse caso que é legal do Frederico, de falando com a CVM e tal, quer dizer, eu não vejo, assim, e aí depende muito da abertura de regulador. Cada regulador é um regulador. Acho que eles estão abertos, mas pragmáticos, tá? Com relação a isso. E olhando o seguinte, independente da forma, você pode falar que é token, pode falar que é ticket, pode falar o que você quiser. Isso aqui atende à regra que isso é uma debenture, é uma ação, então a regulação vai ter que ser essa. Eu acho que a tendência é tentar, como foi crowdfunding, né? Como é que a gente consegue estimular esse novo mercado, o que a tecnologia traz de bom, mas mantendo as questões consagradas de transparência, de direitos dos investidores e por aí vai. Eu acho que é muito nessa linha. Eu posso comentar? Tá? Só complementando, Stefan, o que eu percebo, assim, conversando com os reguladores no Brasil, primeiro que existe, o regulador não regula a tecnologia. Tá? Ele regula, né, o que você vem a desenvolver com a tecnologia, e se isso não ofere algum tipo de regulação ou cria algum risco, eventualmente risco sistêmico para o mercado. Por outro lado, a tecnologia pode trazer grandes benefícios, seja em processos que hoje são bastante, vamos dizer assim, obsoletos, tá? E a gente sabe, existem processos de passar informações para reguladores que foram desenvolvidos já há vários anos, e nesse sentido já um custo de observância muito grande para as instituições. Tá? Então, nesse sentido, né, se você traz uma tecnologia, que não precisa ser blockchain, qualquer tecnologia que eventualmente traga benefícios para a sociedade, essa questão que eu ouço muito quando eu falo com os reguladores, é o quanto isso pode trazer de benefício para a sociedade. Então, redução de custos, isso vai trazer algum retorno para a sociedade, são coisas que estão na agenda do regulador. Então, eu falo isso porque, né, a gente tem, né, participado de várias discussões junto aos reguladores, mas dá um exemplo específico, o próprio Banco Central que fez... criou-se um paper, né, a respeito dos princípios básicos do pagamento instantâneo. Tá? O que é pagamento instantâneo? A gente tem as TEDs, a gente faz as TEDs em horário comercial, mas seria muito interessante para o mercado se a gente conseguisse fazer pagamentos ou transferências, né, de valores durante um horário não comercial, durante um final de semana. Tem vários, né, requisitos que precisam ser adotados para isso. Tá? E o regulador abriu a agenda para ouvir todas as propostas. E existem propostas de utilização de plataformas de blockchain nesse sentido. Tá? Então, todo o mercado, as fintechs e vários estudiosos apresentaram suas opiniões e o regulador está ouvindo muito bem isso. Fora isso, no próprio GT de blockchain da FEBRABAN, tá, o Banco Central vem participando. Isso é bacana porque, né, ele está lá para entender o que está acontecendo, claro, eventualmente trazer e capturar alguma oportunidade que ele possa utilizar dentro, né, dos seus projetos. Mas o que eu percebo, tanto com o CVM como com o Banco Central, existe um interesse muito genuíno e grande com relação ao que essa tecnologia pode provocar de alterações no ecossistema e o quanto isso pode trazer de benefícios e, claro, também tomando todos os cuidados para que isso não gere algum risco ou que fira alguma das regulações já existentes. Ótimo. Trazendo essa conversa para o outro lado do balcão aqui, né? Como é que vocês estão vendo
a indústria, de fato. Então, gestores, administradores, custodiantes, nessa adoção, né? Como é que está o nível de adoção dos players do mercado para essas novas, né, tecnologias? Bom, no buy-side a gente percebe que não existe tanta movimentação, tá? Na verdade, o buy-side acaba aproveitando muito do que as depositárias, clearings, infraestrutura de mercado e sell-side vem desenvolvendo. E, na verdade, faz sentido tudo aquilo que está sendo desenvolvido dentro, né, do sell-side, dentro dos bancos, dentro das IMFs, acabam se beneficiando o buy-side. Mas alguns pequenos projetos começam a aparecer, principalmente na questão de security tokens, tá? De eventualmente isso gerar um novo ativo financeiro que possa compor a carteira de um fundo. E só para dar um exemplo, né, a Bolsa da Suíça, a SIX, ela começou o desenvolvimento de uma plataforma agora de negociação e de post-trading baseado em blockchain. Tá? E o objetivo é que em algum momento ela dê liquidez para ativos digitais que hoje a gente não tem mercado secundário. Então, né, eu acho que em algum momento a gente vai ter o mercado secundário, né, dos security tokens. Isso vai gerar um pouco mais assim, de apetite para que os assets, né, montem suas carteiras né, com tokens. Eu vejo isso que o Keiji comentou, é fato, mas eu acho que ainda não tem um boom de adoção. Acho que a gente ainda está trabalhando muito com prova de conceito, escala pequena, não se sabe muito bem como é que é o modelo de negócio que vai surgir em cima disso. Então, assim, a adoção de fato, com impacto no dia a dia nosso, baixo. O meu único ponto é o seguinte: quem não estiver acompanhando isso e testando vai perder o bonde mais lá para frente. Mas a adoção, hoje, se você perguntar para mim, eu vejo muito pouco. A gente percebeu, desculpa, Frederico, depois eu passo. A gente percebeu que, né, pelo menos existia uma expectativa do mercado geral, tá, em todas as plataformas, Ethereum, a Hyperledger Fabric, Corda, que o ano de 2018 seria o ano do boom, tá, onde vários use cases apareceriam. Tá. Não aconteceu isso dentro das grandes instituições financeiras. Começou a aparecer alguns use cases muito mais voltados para contratos de trade finance, para algumas transações internas que eliminavam reconciliação. A gente percebe que em 2019 o apetite está maior no mercado financeiro como um todo, tá? Mas as fintechs estão entrando com tudo. E nesse sentido, eu acho que até o Frederico tem um exemplo real, né, de adoção e lançamento de uma plataforma que está fazendo barulho no mercado. E como o Stefano falou, quem ficar para trás vai perder o bonde. A gente, na nossa oferta, a gente teve interesse de alguns fundos participarem. Infelizmente não é possível ainda, a gente não encontrou um caminho ainda para um fundo multimercado, por exemplo, adquirir esse tipo de ativo. Mas além disso, em termos de experiência para nós, o nosso investidor já é um investidor com bastante apetite a risco, né? Investir em crowdfunding de investimento já é alguém um pouco tradicional, mas quando a gente introduziu o conceito do token, isso gerou um pavor enorme nas pessoas. Muito pelo que eu falei dessa associação com o Bitcoin, nessa associação com o mundo que ele tem que administrar a própria chave criptografada. Então a gente ouviu uma série de relatos de investidores que eram investidores nossos bem significativos, gente bem qualificada e que ficou com muito medo na hora que a gente falou que estava colocando um token. Não muda nada, né? O papel, a empresa é a mesma, o papel está lá, os laços estão lá, mas a gente sente que ainda tem uma desconfiança enorme com a tecnologia. Nessa linha, Frederico, surgiu uma pergunta aqui, acho que muito nesse tema, queria fazer ela para você. Por que vocês utilizaram na Ethereum e não uma plataforma de blockchain permissionada? Essa é uma pergunta. E como é que fica na questão de privacidade dos dados para gravar dessas informações em uma rede pública, por mais que estejam criptografados? A gente decidiu usar o Ethereum muito por ser, na nossa visão, uma das principais ou a principal plataforma de smart contracts do mundo. É um processo bastante fácil até de emitir esses tokens no Ethereum, embora não seja a nossa competência-chave de Baseman de programar esses contratos. A gente fez parceria com uma empresa chamada 1%, que também domina a linguagem do Solidity, a linguagem utilizada nisso.
Então, para nós não teve muita reflexão de que opção usar e não era o nosso principal expertise. E em relação à privacidade dos dados, isso está tudo com o próprio Baseman, né? Assim, na plataforma, só o que é possível acessar é a chave desse investidor. Então, qualquer um que entrar no Etherscan, no Ethereum, vai digitar lá Baseman Token, vai conseguir ver, são 200 e poucos token holders, e esse é o limite que é possível de se encontrar na plataforma. Ainda nessa linha, Frederico, aqui tem uma outra pergunta que tem a ver com a questão dos contratos. Eventuais discordâncias jurídicas acerca dos contratos da Baseman são dirimidas em que instância? Ela é uma coisa judicial, ela é extrajudicial? Como é que vê a visão CVM desse assunto? Ela já trata alguma coisa? Não, a CVM não trata disso. Isso não existe um registro oficial desses ativos. Aliás, essa eu acho que é uma das principais fronteiras que a gente precisa vencer com a CVM, principalmente no momento que a CVM fala muito ou sinaliza pelo menos bastante o interesse em trazer mais liquidez para esse mercado. É como trazer liquidez com a segurança. Então, é fundamental que essas plataformas, elas, na nossa visão, que elas tenham um papel quase de um escriturador, de um custodiante desses ativos para facilitar a gestão desses contratos. Mas hoje são contratos que, assim como contratos privados que são emitidos aí em papel, e o investidor, na hora de algum problema, vai ter que ir lá reclamar com o juiz, como ele faria com algum desses outros investimentos. Ô Kais, e pegando o gancho do Frederico, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, né? Como é que a gente consegue, porque a tecnologia não é mais o impeditivo é como é que a sociedade está formada, né? Uma das nossas grandes preocupações é essa, né? Como é que a utilização desses acordos, eles acabam sendo dirimidos, né, numa eventual disputa. A linha que a gente toma é essa, ou seja, normalmente como qualquer outro contrato. Se tiver que ir para juízo, vai para juízo. Se tiver que ir para... Se no contrato está acordado que vai ter algum tipo de câmara de mediação, que vá, porque o que a gente está fazendo é trazendo a tecnologia para o arcabouço legal atual. Eu não acho que o arcabouço legal atual vá ficar por muito tempo, porque ele vai ter que se adequar a essa tecnologia. O que a gente está fazendo é o contrário, é trazer o benefício da tecnologia para o arcabouço atual. Então vai para o juiz mesmo, vai para o mediador, e você tem essa legalidade do documento. Bacana. Nessa linha, eu queria jogar a pergunta aqui para vocês em relação a outros possíveis exemplos de utilização de contratos inteligentes. Quer dizer, que na verdade que não necessitem da figura da autoridade central. Por exemplo, CVM pode ser um caso, B3 pode ser um outro caso. Como é que vocês veem esse assunto, pensando aqui em tendências e novas oportunidades no mercado, utilizando esse tipo de contrato? Essa pergunta é boa, porque é que volta para aquela natureza do ser humano e da sociedade, né? Quando a coisa vai bem, está todo mundo feliz. Quando dá algum tipo de disputa, a gente foi criado para pedir para alguém resolver. A gente não é capaz, enquanto sociedade, de resolver nossos problemas sem um árbitro. Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa ou qualquer entidade que se sinta, de alguma forma, com seus direitos capados, ela vai para o juiz, ela vai para uma câmara arbitral, vai para algum lugar. Então, eu acho que é um pouco por aí, Kais. Entendeu? Você pode programar tudo no smart contract. No limite, você pode programar tudo. Mas a pergunta é, e a zona cinzenta? Né? Pelo programa é o que está escrito no programa. Né? Fora que a gente trabalha com uma linguagem humana que há margem para interpretação. Né? Não é tudo preto no branco. Né? Com código não, é preto no branco. Né? Então eu acho que de alguma forma a gente vai entrar numa intersecção disso, né? O que eu vejo de tendência é a gente tentar tratar algumas coisas mais preto no branco e os smart contracts terem algum tipo de saída. Eu brinco que é o botão do pânico, né? Quando você tem algum tipo de divergência, de você minimamente trazer essa questão automática para o nível mais humano.
Complementando essa pergunta, no nosso universo de plataformas, tem um experimento acontecendo atualmente que uma dessas plataformas, e podemos imaginar que fosse um fundo de investimento, ela tokenizou as suas participações e ela entrega para os usuários da plataforma ou para os investidores desse suposto fundo participações e tokens à medida que essas pessoas desempenham funções importantes para suas investidas. Então, nós no Basement já financiamos aí 80 emissoras, 80 empresas ao longo desses anos, com 2.500 investidores. É como se cada um desses investidores, toda vez que o investidor recomenda um cliente, toda vez que ele senta para fazer uma mentoria que ajuda, ele pode receber um token pelo trabalho que ele desempenhou. Então, o blockchain, né, e a tokenização, ela favorece muito negócios que se beneficiam desse efeito de rede, justamente por permitir que essas mini contribuições da rede sejam recompensadas. Só complementando, então, na R3, até por solicitação dos nossos membros e investidores, o smart contract é um contrato executável, mas ele sempre tem um contrato físico que dá um embasamento jurídico. Então, em qualquer questionamento, tá, continua existindo o papel do advogado, da formalização, tá? Porque durante as discussões e avaliações, e até por cases que aconteceram de codificação incorreta de smart contracts que geraram perdas para algumas das partes desses contratos, a R3 tomou a decisão de que, né, sempre que a gente, né, elabora um smart contract que seja um pouco mais complexo, claro, um smart contract simples realmente não tem o porquê, mas qualquer contrato que seja um pouco mais complexo, ele ainda assim existe todo o aparato legal de um contrato formal. Ótimo. A gente tem aqui poucos minutos finais. Eu queria, na forma de uma pergunta ou uma provocação, e já deixando aqui nas considerações finais de vocês, ideias, trazendo aqui para o nosso mundo de fundos de investimento, o que vocês acham que ainda pode ser feito, ou provocações para que a gente possa alavancar essa indústria de fundos? Então, eu queria deixar aqui como lançando ideias, provocações nesse sentido. Por favor. Assim, várias provocações, mas eu acho que o primeiro momento a gente fala da indústria, mas a gente, por motivos até históricos, a gente trabalha em elos, né? em silos. Eu acho que a grande provocação que eu tentei colocar ali na parte mais de adoção mais rápida é como a gente, enquanto indústria, consegue pegar as questões mais operacionais e deixá-las mais fáceis, mais transparentes, e a gente consegue se ater muito mais nas questões mais difíceis, né? Então, por exemplo, tem uma redundância muito grande de muitas coisas. O investidor é único, né? Se eu tiver 10 fundos em 10 gestores diferentes, com 10 administradores diferentes, na boa, são 10 KYCs, são 10 suitabilities. Gente, sou eu sou um. Então, quer dizer, a gente fala muito de share economy, né? Os patinetes agora aqui no Brasil, tá lindo, maravilhoso. Por que a gente não pode ter uma indústria que tenha os patinetes? Entendeu? No sentido de que coisas que sejam fundamentais, mas não são core da indústria, são fundamentais, mas que não são core, por que a gente não compartilha isso? Claro, tem uma questão de falar com o regulador, porque hoje a nossa regulação está muito assim, cara crachá. O administrador faz isso, o gestor faz isso. Já foi a duras penas, né? Quem está na indústria sabe disso. Mas eu acho que a tecnologia ela traz esse novo horizonte de pragmatismo, de falar o seguinte: um suitability é uma pessoa, vamos compartilhar. Um KYC é a mesma pessoa, vamos compartilhar. Entendeu? É a mesma informação. E aí eu acho que tem N possibilidades. Uma discussão que a gente teve, ou que eu tive um pouco com as organizações aí de Ambima ou de CFI, no momento da instrução da 588, e como eu falei, o mercado de fundos não é o meu universo, mas foi muito como usar
esse benefício, vamos dizer assim, do crowdfunding de investimento e agora como usar um modelo até tokenizado de captação de investimento para a própria indústria de fundo. Hoje é possível a gente captar dinheiro do público em geral, de poupança pública, para negócios extremamente arriscados. Porque a gente não pode fazer que nem outros mercados em captar fundos de investimento através desses mesmos mecanismos. Respeitando, pode até ser para investidor qualificado apenas, não tem problema. Mas por que não posso criar um fundo para diversificar em 100 startups, que é um portfólio adequado e desejado para se investir nessa classe de ativos, e captar esse fundo através de um STO, através de um crowdfunding de investimento? Eu acho que esse é um caminho muito viável e que aproximaria bastante a indústria de fundos desse segmento tokenizado. Vamos lá. Eu acho que vou trazer aqui 2 exemplos, né, que eu estou autorizado a falar. Um exemplo é o que o Stefan falou, que é compartilhamento de cadastro. Já existe um experimento feito por Bradesco, Itaú e B3. Foi feito na primeira versão de Corda, foi a primeira aplicação que foi apresentada no Congresso Global de Corda, né, que é a nossa plataforma, em Londres, no início do ano de 2017, compartilhamento de cadastro, onde a informação é apenas compartilhada entre os entes que têm aquele cliente ou até aquela pessoa como cliente. Então, por exemplo, pensando aqui na indústria de bancos, eu tenho conta no Bradesco e no Itaú e de repente eu mudo de endereço. Se eu atualizasse meu endereço no Bradesco, o Itaú já recebia essa informação. Se eu quisesse abrir uma conta num terceiro banco, eu pediria para um desses bancos compartilhar meu cadastro. Com isso, o processo fica muito mais rápido. A gente tem essa tecnologia, ela está pronta. Tá? E ela poderia ser utilizada. Uma outra questão que apareceu, a B3 desenvolveu, né, como experimento, a geração do código ISIN, porque a B3 é autorizada pela ANA para a geração do código ISIN de ativos financeiros, a distribuição desse código através de uma plataforma blockchain. Tá? Se você imaginar, né, que cada país tem a sua plataforma ou sua agência geradora do código ISIN, e que existem vários fundos, principalmente de instituições financeiras globais que exigem o código ISIN investimento em países de emerging markets. Se toda a América Latina pudesse utilizar a mesma plataforma, né, uma administradora de fundo, poderia, né, capturar essas informações de uma maneira muito mais rápida. Existe uma outra questão que eu acho fundamental, e aí, né, lá nos primórdios, há mais de 30 anos atrás, quando eu fazia suporte nas áreas de fundos de um determinado banco, existia a conta mágica, né, de qual que era o total administrado para você ter uma margem que gerasse uma receita. Você tem que ter, né, um volume, né, de captação gigantesco para você ter a sua remuneração em taxa de administração e eventualmente na taxa de performance. Então, nesse sentido, se do lado de captação a gente pode ter algumas oportunidades com ativos novos e eventualmente com a economia circulando, girando, né, você tem um risco, né, de novos ativos, de robôs advisors, onde você monta a sua carteira própria que acaba competindo com o próprio fundo. Então, onde existe alguma chance de você melhorar a tua margem, eventualmente trabalhar no seu back-office. Tá? Então, né, trabalhar de alguma forma, reduzir seu custo de back-office, aumenta a tua margem operacional, a tua margem de lucro. Tá? Então, é claro, a gente tem que ver do lado de ativos, mas do lado do processamento, como é que você consegue reduzir seu custo, e eu acho que o blockchain é uma boa solução para isso. Esse ponto do Cage, eu até mencionei ele rapidamente na minha palestra, mas assim, quando a gente está falando de um pouquinho mais longo prazo, é até o papel do fundo, né? Hoje, muitos dos bancos, eles ainda estão separados fundo ou por tipo do ativo, né? Eu acho que uma boa provocação precisa mesmo? Eu acho que não, né? Eu acho que, no limite, as instituições financeiras e as próprias fintechs, e aí, por motivos óbvios, liderando essa visão, assim, você tem uma questão de excesso de recurso que você quer botar ele para render. Ninguém se apaixona, é um fundo, é uma ação. É claro que isso é o segundo momento, para saber qual é o melhor investimento, como é a melhor forma de se fazer isso. Então, às vezes, a gente se prende muito na forma e não no fim, né? É o meio e não o fim. A minha provocação é essa. Eu acho que, assim, com essa quantidade de tecnologias, a gente nem falou de inteligência artificial, nem falou de outra, a gente está falando só de blockchain. Mas quando você começa a juntar,
O importante é o fim. Né? O mercado vai para o objetivo dele, não pelo meio. Então, até da indústria de fundos se reposicionar de uma forma mais adequada, tirando proveito também dos potenciais, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que tem várias provocações que a tecnologia trazem e, assim, não tem um exercício de futurologia, né? Porque é muito como a gente vai se organizar, como a sociedade vai se organizar e os reguladores vão se organizar. Tem que ter essa conjunção aqui de fatores. Muito bem, excelente, obrigado. Queria de novo agradecer a presença de todos vocês, as perguntas, os comentários, dar parabéns aqui aos meus colegas de painel e encerrar dessa forma. Muito obrigado.